Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, começando o dia de número 166 de leitura da palavra, onde no Antigo Testamento iremos continuar lendo o livro de 2 Crônicas, capítulos hoje 23, 24 e 25, e pularemos depois para o Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 16. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado, como de costume, sem comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é versão revista e corrigida. Em breve estarei posicionando a webcam do texto sagrado e começaremos com a oração. Muito obrigado a todos mais uma vez que estão orando e apoiando este projeto. Eu só tenho a agradecer as vossas orações. Aguardem. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor, por mais um dia que nos permitiste de ler aqui a Tua palavra, Senhor. Abençoa grandemente este dia 166, Senhor, e que possamos sair daqui avivados e fortificados com o poder que a Tua palavra transmite ao nosso coração. Que possamos colocar em prática, meu Senhor, e dar bom testemunho para que as pessoas vejam a diferença de Cristo na nossa vida. Muito obrigado, meu Pai, por ter um exemplar traduzido no nosso idioma. Muitas nações queriam ter esse privilégio, mas infelizmente não têm. Por isso vem derrubar, meu Pai, todo o governo opressor, ou qualquer tipo de religião ou seita que impede o exemplar da Bíblia Sagrada seja incluído nas suas nações, Pai, como opção de leitura. Tenha misericórdia, abençoa, Pai, todo o campo missionário que sofre muitas vezes com isso. Eu te oro e te agradeço por tudo, meu Pai. Abençoa esta leitura em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, capítulo 23 tem como subtítulo Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas que entram de sábado, será formada de porteiros. E uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas de todo Judá conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa, a roda do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada, porque dissera o sacerdote: Não a matareis na casa do Senhor.
E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois, todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos, e os que tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Vamos agora para o capítulo 24, tem como subtítulo Joás dá ordens para consertar o templo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá, e ajuntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes de todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao mesmo tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote e esvaziavam a arca, e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor. E alugaram pedreiros e carpinteiros, para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros, para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado, e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi,
com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o mataram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. E, quanto a seus filhos, e à grandeza do cargo que se lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos agora para o último capítulo de hoje, capítulo 25, tem como subtítulo: Amazias vence os Edomitas. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos, e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é como Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu seu povo, e foi-se ao vale do Sal.
e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que te feririam? Então o profeta parou e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. E, tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: Vem, vejamo-nos face a face. Porém, Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los das mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto aos mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? E, desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Leitura concluída por hoje. Vamos agora para o Novo Testamento, onde nós vamos ler Lucas, capítulo 16. Será a leitura completa do livro de Lucas, capítulo 16. Tem como subtítulo a parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Parei, pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua conta, e, assentando-te já, escreve 50. Depois
disse a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Vamos agora aqui para a parábola do rico e do Lázaro, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia, glória a Deus, leitura tremenda. Vamos orar, Pai, a ti toda honra, toda glória e a ti todo louvor por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Que o Senhor venha fazer nós crescermos, meu Pai, na graça e no conhecimento. Muito obrigado, Pai, por mais este dia. Abençoa a nossa vida e dá um dia de livramento e paz. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mais um dia concluído. Mais um dia vencido, porque o Senhor permitiu. Indo aqui para o nosso plano de leitura.
Dia 166, foi lido o livro de 2 Crônicas, capítulos 23, 24 e 25, e no Novo Testamento, Lucas, capítulo 16, por completo. Tudo bem? Mais um dia que o Senhor nos deu vitória. Tenham a todos um excelente final de semana, que busquem a Deus em oração, busquem a Deus na palavra e não deixem de perseverar. Ajude seus pastores e aos trabalhos na sua congregação. Até mais, se o Senhor permitir, e amanhã estaremos aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Até.